Eu vou ser breve, mas eu quero, antes de qualquer coisa, tributar a minha gratidão ao Senhor por todos aqueles que, na demonstração de amor e de carinho por nós, nos ajudaram na concretização da viagem que essa semana estaremos realizando para o país da África, Moçambique. Recebemos atitudes de carinho, de amor, de vários irmãos. E eu quero dizer a vocês que não posso recompensá-los, mas Deus pode. E eu peço a Deus que os recompense pelo carinho, pela ajuda. E eu só vou viajar junto da Carol, porque parte dos irmãos nos ajudaram a isso, nos dando condições de podermos ir e abençoar aquele povo, aquela nação, vivendo momentos tão difíceis, politicamente, socialmente, financeiramente. É um país que nos convida a ir, não para nos presentear, mas nós que vamos é que vamos presenteá-los, porque são necessitados e nós temos a alegria de juntos podermos desfrutar da companhia deles e poder sermos bênçãos a cada um deles lá. Os irmãos orem por nós, não é? Para que nós sejamos instrumentos de bênçãos, no falar, no dançar, no orar, no batizar, enfim, em todos os atos que forem realizados lá. Eu quero dizer aos irmãos, muito obrigado. Muito obrigado pela ajuda e obrigado porque eu posso dizer, por causa de vocês, nós teremos condições de viajar. Amém? Por causa de vocês, se Deus quiser, lá estaremos, realizando o objetivo para o qual o Senhor tem nos designado. Então, receba o meu abraço e a minha gratidão por tudo que vocês ajudaram e contribuíram para que ali pudéssemos estar. E orem, porque a nossa ida para lá vai durar 30 horas. Não é? Nós vamos daqui para a Etiópia, e da Etiópia então vamos para Moçambique. Então, serão momentos, não é, de um certo cansaço, mas o Senhor é poderoso para nos renovar. Amém? Quero dizer também que sou grato a Deus por aquilo que aconteceu aqui, agora há pouco, porque desde a pandemia, a igreja sofreu um stop, sofreu um momento de estagnação em relação a cursos, em relação a tantas coisas que nós vínhamos vivendo antes da pandemia. Mas na volta da África e já no início deste ano, nós estaremos voltando com cursos, seminários, e a igreja tornará a ser agitada durante a semana, onde poderemos fazer aquilo que já fazíamos e fazermos melhor do que fazíamos. Então, os irmãos se preparem, nós vamos voltar à área teológica, né, à área de formação de obreiros, enfim, e vamos, nós, obreiros, oficiais da casa do Senhor, consertar também aquilo que precisa ser completado na nossa vida de casados, na nossa vida de homens, na nossa vida de mulheres. Porque muitas coisas, eu repito,
ficaram perdidas pelo meio do caminho. E nós temos que cumprir o que a palavra diz. Lembra-te de onde falhaste, volta lá e começa a praticar tudo novamente. Queridos, você vai abrir a palavra do Senhor, livro de Daniel, capítulo 10, verso de número 8. Daniel 10, verso 8. Eu quero que a igreja leia comigo, porque você vai se colocar dentro desse cenário. Por isso que a palavra, ela começa com algo singular e um pronome pessoal da primeira pessoa, eu. Eu. Vamos ler? E todos acharam? Então leiam comigo. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Senhor, fale conosco. Ajuda-nos a viver o que vamos ouvir. Que a tua palavra entre e haja compreensão e seja ao mesmo momento escrita nas tábuas de carne do nosso coração. Fale conosco. Fale conosco em nome de Jesus. E ajuda-nos a compreendermos, através do ouvir da tua voz, aquilo que tu desejas de nós. Eu te peço e suplico isto, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. A Bíblia tem 66 livros. Ela tem 1189 capítulos. E ela tem 31.102 versículos. Desses 66 livros, desses 1189 capítulos, desses 31.102 versículos, Deus escolheu um para essa noite. Você entendeu? Deus é quem escolheu um para essa noite. E o fez contemplando o coração de cada um de nós. E quando eu olho para este verso, eu vejo um homem chamado Daniel, que teve uma biografia ilibada. Um homem que não necessitou de repreensões. Um servo desde o início, fiel e leal ao Senhor. Um homem que abriu mão de privilégios, de honras, de alta posição social, por amor ao Senhor. Um homem que na sua caminhada nunca deixou de usar a maior e poderosa e mais poderosa arma que temos, a oração. E através da oração teve o seu estruturamento verdadeiramente fundamentado na verdade. Mas nem por ser leal,
obediente e fiel, deixou de passar por momentos difíceis, por provas duras na sua caminhada nessa terra. Homem que teve com Deus a mais íntima intimidade, cujos escritos do seu livro de Daniel, na somatória com o livro escatológico de Apocalipse, nos mostram, nos revelam o nosso futuro e o quanto Deus se preocupou conosco e o quanto Deus fez por nós. E quando eu leio este homem dizendo, fiquei eu só, e somente eu tive e vi esta visão, ele revela para nós a particularidade da atuação de Deus com cada um de nós. E alerto a mim e a todos vocês que essa postura que ele teve, nós teremos durante a última dispensação, que já está iniciando e que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Vai haver um grande avivamento, mas não é um avivamento coletivo. Vai haver um grande avivamento particularizado com cada um de nós. Se prepare, porque pela manhã falávamos na escola bíblica, estamos começando a viver o início das dores. As promessas contidas na palavra do Senhor estão se cumprindo. Ainda que muitos dizem, há muitos anos escutamos tudo isso e até agora nada mudou, tudo continua como sempre. Eu quero lhes dizer, Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no oculto do teu coração. Deus age no interior. E Ele começa a transformação de dentro para fora. Muitas vezes temos demonstração de atitudes e atos que aparentemente para nós, no visual humano, parece atitudes corretas, mas o interior ainda precisa ser transformado. Por isso Paulo diz em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos transformeis pela renovação do vosso entendimento, para poder experimentar a perfeita, agradável e boa vontade do Senhor. Estamos iniciando momentos na nossa caminhada e na existência dessa terra, que o odor deste mundo se transformou no pior odor que o Senhor poderia sentir. A podridão do pecado, a podridão da desobediência, da deformidade da humanidade. Infelizmente tem atingido também a igreja. Tiro essa noite para poder lhe avisar como uma trombeta, o ecoar de uma trombeta. Se prepare, porque Deus vai começar a agir na vida dos que são dele. Deus não trabalha com bastardos, Deus age na vida de quem é filho. E se você se considera um ramo frutífero da videira verdadeira, espere que Deus vai te podar. Porque Deus não trabalha com ramo que não produz nada, Deus limpa todo ramo que produz. Deus trabalha com aquele que oferece a Ele, oferta a Ele resultados do agir do seu Espírito no seu interior.
Daniel diz: fiquei eu só, e vi aquela visão que quando eu a contemplei, não ficou o mínimo de forças em mim, mas toda a minha estrutura, todo fortalecimento físico, fortalecimento emocional, espiritual, se transmudou-se em desmaio, porque eu não aguentei a presença poderosa da majestade daquele em quem eu estava contemplando. Muitos servem a Deus, mas nunca ouviram. Muitos são servos do Senhor Jesus, mas nunca o contemplaram. Eu te convido nessa noite a ter uma postura e um desafio diante do Senhor em dizer: mostra-me, revela-me como eu estou ante o teu olhar e a tua expectativa da minha vida. Senhor, gera em mim uma profunda análise do meu comportamento. Senhor, estabeleça um diagnóstico da minha vida. E nós veremos o quanto precisamos mudar. Mas eu quero deixar 3 características importantes que Daniel viveu e nós precisamos viver também. Para que este acontecimento, esse contemplar, porque ele olha, a visão que ele tem é uma visão maravilhosa. No verso de número 6, ele relata. 5 e 6, ele diz assim: levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. O seu corpo era como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, seus braços, seus pés, como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras, como a voz de uma multidão. Ele viu Jesus Cristo. O profeta Isaías traz uma visão antagônica a essa. Porque Isaías 53 diz: olhando nós para ele, numa atitude profética, 800 anos antes de Jesus vir, Isaías já o contemplava e dizia, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Daniel olha para ele e desmaia. Isaías olha para ele e diz: era o mais indigno entre os homens. Daniel olha para ele e diz: não ficou força em mim tal a beleza do que eu contemplei. Eu quero dizer, a visão de Isaías foi uma verdade, mas ele não é mais aquele homem de dores, homem de trabalhos, o mais indigno entre os homens, o rejeitado, o ferido pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados, agradando ao Pai, moê-lo, fazendo-o enfermar. Essa visão já não é mais. Se nós contemplarmos o Senhor hoje com os nossos olhos humanos, nenhum de nós permanece vivo. O poder de Deus, a majestade do Senhor, a soberania daquele que nós dizemos que servimos a Ele, a soberania daquele que nós louvamos hoje, que vamos vê-lo, vamos contemplá-lo, a nossa alegria vai ser diferente. Meus irmãos, como nós estamos hoje, não temos condições, todos nós morreríamos, mas há um detalhe, a palavra diz que quando Ele vier, nós seremos transformados, nós estaremos num corpo glorificado, e os olhos que nós teremos serão olhos com colírio, para podermos contemplar a formosura dele e não morrermos. Mas algumas coisas precisam acontecer em nossa vida. Quem é Jesus para você? Qual a imagem, a visão que você tem dele?
Jesus não é loiro, de olhos azuis, pintado num quadro, admirado e idolatrado, como um homem perfeito no seu visual judaico. A visão dele não é a visão que os olhos humanos imaginam. Para contemplá-lo, nós temos que ter os nossos olhos sem escamas, ungidos com colírio, tirando todos os selos e todo o impedimento da nossa visão. Que apesar de eu dizer que esses olhos humanos não têm autoridade para contemplá-lo, eu quero dizer, um dia nós o veremos face a face. Um dia estaremos sentados à mesa do banquete, e esse glorioso Senhor, em que o ser humano não tem condição de contemplá-lo, nós estaremos face a face. Não o veremos por enigma mais, mas o veremos verdadeiramente como Ele é. Mas algumas coisas precisam acontecer na nossa vida. Primeira delas, olha o que precisa acontecer. No verso de número 10. Perdão, no verso 9. Diz assim: contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor faz as servas parir. A voz do Senhor é como trovão, é como voz de muitas águas. A voz do Senhor transforma. A voz do Senhor muda. A voz do Senhor converte. A voz do Senhor cura e liberta. A voz do Senhor nos põe em pé. A voz do Senhor muda a nossa mente. A voz do Senhor transforma o coração. A voz do Senhor age no mais profundo do sentimento da alma. A voz do Senhor aniquila o pecado. A voz do Senhor quebra o laço do passarinheiro. A voz do Senhor despedaça as correntes e os ferrolhos. A voz do Senhor faz a nossa alma voar livre. Quando Deus fala, quando o Senhor fala, algo tem que acontecer no nosso interior. Você que está assistindo sentado, um homem ministrar em nome dele, o que está sendo ministrado, o teu coração precisa ferver. O teu coração precisa arder. E por não atentarmos e ouvirmos esta voz como realmente ela é, muitos não estão aqui nessa noite, porque acham que a igreja é um momento de relaxante, como relaxante, e uma convivência social, de um relacionamento humano. Eu quero dizer que a igreja é o lugar onde o Senhor escolheu. E Ele diz assim: por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Tanto se encolheu a minha mão que já não possa mais remir, ou não há mais forças em mim para operar? Eu quero falar como Moisés recebeu do Senhor a ordenança. O eu sou está aqui. Senhor, mas quem tu és? E ele diz: eu sou o que sou. É Ele que está falando com você. É Ele que está falando comigo. E quando ele ouve essa voz,
e a sua estrutura não consegue suportar, algo precisa acontecer, e isso está no verso 10. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos, sobre as palmas das minhas mãos. Isso me dá a clara impressão de que estamos de joelho prostrado, apoiado com as mãos, porque não temos força para levantar. A nossa estrutura não existe, ela é pó. Isaías diz que nós somos nada e menos do que nada. Muitas vezes olhamos para nós e achamos que somos alguma coisa. Ei, deixa eu te falar uma coisa, nós estamos todos tombados, mas a palavra diz que uma mão há de nos tocar e vai nos pôr em pé. Deus não fala com quem está tombado, abatido. Ezequiel estava assim, e no capítulo 2, Ezequiel, o Senhor lhe dá uma ordenança: põe-te em pé, e eu falarei contigo. Mas o profeta disse: como que eu vou me colocar em pé? Estou escravo, numa terra escrava, no meio de um povo escravo, sem nenhuma expectativa. Mas ele diz: o Espírito do Senhor entrou em mim e me pôs em pé. Que assim aconteça com você hoje. Que assim aconteça com nós hoje, comigo hoje. Que Deus nos coloque em pé. Sabe o que é isso? É dizer, não importa a circunstância, maior é o que está comigo do que aquele que quer me destruir. Maior é o que está comigo do que as circunstâncias que eu estou vivendo. Maior é o que está comigo do que as lutas que eu estou passando. Sabe por que você está passando? Deus está te chamando para perto dele. Eu tenho as minhas razões para me justificar. E ele diz isso em 43, Isaías no 25, ele fala: apresenta-me as tuas razões para que te possas justificar. Nós não temos nenhuma. Porque ele diz: ainda que o teu pecado seja vermelho como a escarlata, eles vão se tornar brancos como a alva lã. Sou eu que purifico, derramei o meu sangue para te purificar de todo o pecado. E agora a minha mão estendida para você vai te pôr em pé. Primeiro toque que nós precisamos para contemplar esse Senhor é estar em pé. Chega de choro, chega de murmúrios, chega de justificativas insensatas, chega de questionamentos, chega de falsidade, mentiras. Ele te conhece por dentro. Não tenho como enganá-lo, ele sabe o que passa aqui dentro, e aqui dentro, antes de eu pensar, ele já sabe tudo. Isaías 43:1, no final, as duas últimas palavras, ele diz assim, não sei se você está pronto para ouvir isso, ele diz assim: tu és meu. Você entendeu? É o Senhor dizendo, esse que Daniel viu e não conseguiu ficar em pé, ele está te dizendo assim: tu és meu. Eu te comprei. Eu te comprei. Você me custou muito caro, mas eu te comprei. E eu vou te preparar para você me contemplar como verdadeiramente eu sou. Segundo toque. Quando ele está olhando para Daniel nessa condição e a mão do Senhor o toca, no verso 11, Daniel ouve ele falar. Ele diz assim: e me disse, Daniel, homem muito desejado,
Se você atentar bem para o que eu estou lendo, você vai começar a ficar impressionado de como Deus te olha. E que Ele permita que você não saia como você entrou aqui hoje. Olha o que ele diz, Daniel, diga assim, homem muito desejado, no sentido genérico, homem e mulher. Homem muito desejado. Quantas vezes você se sente rejeitado? Quantas vezes te colocam à margem? Quantas vezes olham para você e te veem como algo insignificante? Eu quero te dizer o que Deus está vendo hoje. Homem muito desejado. Eu te desejo. Eu te quero. Eu te comprei. Eu te livrei. Te salvei. Te vesti. Troquei tuas vestimentas. Te dei agora a vestimenta de linho puro. Tu ficaste sendo lindo em extremo. Homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e, primeira coisa, levanta-te sobre os teus pés. Quem está abatido aqui? Quem está abatido aqui, levante a mão. Levante a mão, seja corajoso. Está abatido? Ele está dizendo, levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando comigo ele esta palavra, eu estava tremendo. E então me disse, não temas. Quando Deus diz não temas, é porque a batalha é feia. Quando Ele diz não temas, é porque a luta é ferrenha. Quando Ele diz não temas, Ele não está dizendo alguém que está numa rede tomando água de coco com um canudinho, repousando tranquilamente. Ele está dizendo quem está no campo de batalha. Ele está falando com um soldado. Por isso que Ele é o Senhor dos exércitos. Porque Ele é Senhor de soldados, de valentes, de quem não recua, de quem não se lamenta. Falei, Senhor, eu preciso terminar essa palavra 8 horas. Já passou 6. E eu nem comecei. Não temas, homem muito desejado. Levanta-te sobre os teus pés. Porque desde o primeiro dia que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Alguém clamou e eu ouvi. E eu vou descer até ele. Vou tirá-lo das muitas águas. Vou colocar os seus pés sobre uma rocha firme. Porque eu tenho nele. Outra palavra para você chorar. Eu tenho nele grande prazer. Verso 16 e 17. Daniel agora está em pé. A mão o tocou. E agora no 16 diz, eis que uma como semelhança dos filhos dos homens, fez o quê? Primeiro toque, para pôr em pé. Segundo toque, purificar os lábios, para de falar o que não deve.
tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim o quê? Morri. Eu não consigo, Senhor, suportar a tua soberania e a tua majestade. Quero que você enxergue o Senhor que você está dizendo que serve. Quando você fala dele, você tem que tremer, porque o diabo estremece. Quando eu falo do Senhor, não é da boca para fora, o meu coração dispara. É isso que ele está dizendo. O primeiro toque veio para acordar, para levantar. O segundo veio para tocar os lábios, para que você tenha condição de falar com o Senhor. Isaías, lá no capítulo 6, diz: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o anjo do Senhor pega uma brasa do altar, queima-lhe os lábios e diz: eis que eu tenho feito com que passe de ti toda a tua iniquidade. Eu agora te ponho em pé, porque eu tenho em você prazer, você me é desejado. Não olhe para o passado, não olhe para as ondas, não olhe para o vendaval. O Senhor está no barco, e Ele está dormindo porque Ele confia em você, que você não vai alterar a direção da tua caminhada, da tua navegação. Nós vamos chegar do outro lado do rio. E outro detalhe, Ele não é fantasma. O Senhor anda por sobre as ondas, porque as ondas estão debaixo dos seus pés, obedecem à sua autoridade. O vento se cala ante o seu ordenar, a tempestade acaba ante o seu falar, e quando Ele diz cala-te, tudo cala menos o homem. Mas verso 18, terceiro toque. E uma, como semelhança de um homem, me tocou outra vez, pôs em pé, queimou os lábios. Terceiro, conforto, confiança e certeza de que Ele não sai do nosso lado. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, pois Tu estás comigo. Tua vara, o teu cajado me consolam. Eu estou no vale, desci ao vale, assim como eu desci, porque Tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Eu vou subir o vale de volta. Eu vou sair do vale. Esse vale tem começo, meio e fim. O que não tem fim é a presença do Senhor na nossa vida. Homem, mulher, muito amado. Dá para entender isso? Mas Deus quer completar o que Ele iniciou na tua vida, e tem muitos de nós que o Senhor precisa mexer por dentro. Você pode ficar em pé? Do meio
de 31.102 versos. Você ouviu uns 4 hoje. Suficiente para mudar a tua mente, desobstruir a canalização do teu ouvir, te pôr em pé, queimar teus lábios como símbolo da purificação de todo pecado e te consolar hoje. E o consolo dele vem: para mim, tu és muito desejado, porque eu tenho por ti grande prazer. Deixa Deus mudar o que tiver que mudar. Do jeito que estamos, com a visão terrena, comportamento terreno, alegria terrena, prazer terreno. E um detalhe: antes de Daniel ouvir tudo isso, a palavra diz assim: Daniel olhou para cima. O que precisamos vem do alto, vem do trono, vem dele. Ele tem o melhor para você. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Quem é Jesus para você? Nós estamos servindo a quem? Ele não é simplesmente um homem judeu, ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a porta de entrada. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele desceu às partes mais baixas da terra e tomou as chaves do inferno e da morte. Ele é tudo. Ele é ressurreto. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu a sepultura. E ele diz que assim como ele venceu, nós venceremos. Assim como o Espírito de Deus o tirou, também nos tirará dessa terra. Haveremos de encontrá-lo nas nuvens, quando ele vai dizer a quem ele tem prazer, a quem ele tem grande alegria, a quem é desejado por ele. Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, venha possuir o reino que vos está preparado antes que o mundo existisse. Antes. Dos 31.102 versos, o que você precisava ouvir era isso. A voz dele, como voz de muitas águas. Você fecha os teus olhos. E reconheça diante dele. Humilhe-se diante dele. Se curve diante dele. E diga a ele: Senhor, muda o meu interior. Eu ainda estou longe do que tu tens pedido. Pai, obrigado por essa palavra. Ajuda-nos a contemplar a tua formosura. Porque a tua palavra diz que a tua formosura está no teu santuário.
Quantas vezes entramos e saímos e não vemos nada. Mas hoje, através dessa palavra, Tu estás revelando o quão belo Tu és. Eu quero Te suplicar, transforma os nossos corações. Transforma a nossa alma, a sede dos nossos sentimentos. Transforma os nossos pensamentos. Materializa a transformação das nossas atitudes. E receba, Senhor, a nossa gratidão nessa noite. Porque profeticamente Tu dizes a cada um de nós: Tu és meu. Tu és meu e ninguém Te arrebatará das minhas mãos. Renova-nos. Coloca-nos em pé. Queima os nossos lábios. E venha como bálsamo, como refrigério a nos consolar. Obrigado, Senhor, por aquilo que ouvimos nesses minutos. Que a Tua bênção, o poder da Tua palavra, a autoridade da Tua palavra, a soberania da Tua palavra, venha sobre nós nessa noite e possa realizar tudo quanto Tu tens determinado para nós. Eu Te peço isso em nome de Jesus. E com alegria nós dizemos amém. Amém? Amém. Deus os abençoe. Vamos louvar o Senhor. Amém, amados. Louvado seja Deus. Nosso pastor vai viajar. Presbítero Marcelo, por favor. Carol, missionária Carol. E nós, como igreja, temos alegria de enviá-los, porque o Senhor já enviou. Então agora, como corpo, como igreja, nós vamos abençoar todo esse período, toda essa viagem. Carol, cumprimento das promessas, hein? Você lembra? Não sei quantos anos fazem, uns 3 anos, estávamos juntos. O Senhor disse de grandes coisas que tinha sobre a tua vida, não é? E hoje nós vamos agora, como igreja, abençoá-los, tendo a alegria de ver o cumprido do Senhor nesta casa, nessa comunidade, que é o cumprido ide. Foram as últimas palavras de Jesus na terra: ide por todo o mundo, todas as nações. Que privilégio. Então vamos orar agora. Estenda as tuas mãos para cá e com alegria vamos orar. Senhor, louvado seja o Teu nome. Nós agora, como igreja, Senhor, como corpo, e um corpo, Pai, que é orientado, abençoado pelo Teu Filho, sacerdote dessa casa, pastor Wagner, nós temos a alegria de enviá-los, Pai, porque o Senhor já enviou. Diz a Tua palavra que o que vai acontecer para o Senhor já foi. E agora, como igreja, nós temos a alegria de dizer: cuida deles, Pai. Desde a saída aqui do Brasil, no momento em que vão direcionar na madrugada do dia 8, vão se direcionar ao aeroporto. Guarde os Teus filhinhos, Senhor. Seja em terra ou seja no ar, voando, os Teus anjos estejam acampados ao redor deles. Deem a eles uma viagem abençoada, Senhor, de ida. Mas nós sabemos que muitas coisas os esperam ali naquele país. Muitas vidas, Pai, ouvirão o que eles têm a dizer. E o que eles têm a dizer é o que ouvimos essa noite. Ah, Senhor, é a boa notícia.
É a palavra transformadora, através das palavras, ou até mesmo da dança, da expressão corporal, que o Senhor há de usar muito, tremendamente, a Carol. Usará também o presbítero Marcelo, o nosso pastor, Pai. Obrigado, Senhor, porque essa igreja está cumprindo a Tua ordenança no ID. E ali, Pai, certamente serão instrumentos poderosos nas Tuas mãos. Instrumento de cura, instrumento de transformação, instrumento, Pai, que mudará vidas ali para sempre. Vidas, Pai, que serão salvas e farão parte da grande igreja que irá reinar nos céus. Obrigado, Senhor. Nós temos alegria de dizer: cuida dos teus filhos naquele país, livre-os, Pai, de todo mal, livre-os de todo vírus, bactérias, todas as enfermidades, Senhor. Seja o Senhor a cobri-los com a Tua unção e com o Teu cuidado e com o Teu carinho, Senhor. Mas, Pai, também nós estaremos aqui, orando por eles lá, mas também orando pelo retorno. Também o Senhor leve em paz, o Senhor os traga em paz. E assim sendo, o cumprir da Tua ordenança continuará sendo uma realidade na vida dos Teus filhos. Cuida da saúde, Senhor. Renova as forças do pastor, Senhor. De maneira, Pai, que o Teu filho sinta o Teu toque naquele lugar. O mesmo toque que sentiu Daniel, Pai. Sinta o Teu filho naquele lugar, Pai. Por isso, como igreja, nós os abençoamos. Nós o enviamos porque o Senhor já enviou. E assim sendo, Pai, nós celebramos já com os olhos da fé. A nossa oração agora já é com ações de graças por tudo que o Senhor há de fazer naquele lugar. E nós, como igreja, estaremos aqui orando, esperando e confiando. No nome de Jesus, nós te aplaudimos na vida dos teus filhos, com alegria dizemos amém, amém, amém.